Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael. Vamos começar mais uma aula de Física para o PISM-3 e o Enem. Será a nossa 7ª aula e o assunto desta aula é eletrostática, mais especificamente campo elétrico. Nós vamos começar nesta aula a estudar este fenômeno da natureza chamado de campo elétrico. Vamos lá. O livro traz como ilustração esta imagem chamada de globo de plasma. Vamos descobrir o que é isso. Capítulo 2, campo elétrico, descrição vetorial. O globo de plasma é uma das mais belas aplicações da eletricidade. Inventado como lâmpada no final do século XIX por Nikola Tesla, notável físico e engenheiro croata, não obteve sucesso comercial. Em 1970, Bill Parker, um aluno do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, conheceu essa lâmpada e, sensível à beleza dos filetes de luz que ela gerava, aperfeiçoou-a até chegar à forma como a conhecemos hoje. Não mais para ser lâmpada, mas para ser um gerador de esculturas de luz, algo que provavelmente seu inventor jamais imaginou. A explicação da origem dessas esculturas de luz não pode ser dada no nível desse curso, mas o conceito básico para essa explicação começa a ser apresentado neste capítulo, o campo elétrico. Bom, o autor do livro diz que, para conhecer detalhadamente toda a natureza do plasma e por que existem os fenômenos dessa bola aí de luz, né, o globo de plasma, você precisa saber profundamente física quântica para entender tudo. Mas, né, para nós aqui, para o Enem, nós vamos nos conformar com a explicação que esse livro traz, que já é bastante científica e que já nos satisfaz por completo. Vamos prosseguir. Conceito de campo elétrico. O que é campo elétrico? Primeiramente, devemos saber o que é campo. Antes de saber o que é campo elétrico, devemos saber o que é campo. O estudo de campo gravitacional, que é o capítulo 18 do volume 1, possibilitou a primeira abordagem do conceito de campo, que, por ser um dos mais importantes da física, terá alguns aspectos básicos retomados. O conceito de campo foi criado pela necessidade de explicar o fenômeno da ação à distância, né? Aí você pergunta, como assim? Como há ação à distância? Como que a antena da minha casa capta os sinais elétricos vindos de uma outra antena ou de um satélite? Mesma coisa o celular. Então, para você entender isto, é necessário conhecer o que é campo. Embora na lei da gravitação universal já esteja implícita a ação à distância, essa ação é imperceptível.
é impossível ver ou perceber dois corpos se atraindo gravitacionalmente. Mas no eletromagnetismo, essa ação é evidente e integrante. Veja as fotos. Como o canudo repele o pêndulo? Você não está vendo. Seus olhos não estão vendo. Mas tem alguma coisa acontecendo lá. Alguma coisa que tem no canudo passa pelo ar, né? O ar, ele age como um meio, né? Intermedia essa interação e ocorre a repulsão do pêndulo. Como o ímã atrai a argola? Você tem uma argola presa a um fio e tem um ímã. Vai ocorrer a atração. Isso é um efeito de campo. Você não está vendo, né? Não está vendo o que está acontecendo. Seus olhos não têm a capacidade de ver. Mas tem ali algo acontecendo. Uma força de atração. E essa força, ela é transmitida por esse campo, que nós vamos chamar neste capítulo de campo elétrico. Como é possível um canudo eletrizado atrair ou repelir um pêndulo? Ou um ímã atrair uma pequena argola de aço à distância? Como o canudo ou o ímã exercem essa ação? Como o pêndulo ou a argola de aço sentem essa ação? Como eles sabem que há um corpo nas proximidades para os atrair? Estas são as perguntas que nós fazemos, né, quando nos deparamos com um fenômeno desse, de atração ou repulsão à distância. Então existe uma comunicação que os olhos não veem, mas que ocorre no mundo real. As respostas a essas perguntas começaram a ser dadas com a formulação do conceito de campo. Veja as figuras abaixo. O sombreado azul representa esquematicamente a região do campo elétrico que interage com o canudo eletrizado. Veja que ao redor do canudo tem um sombreado azul. Então, isso seria o campo elétrico ao redor do canudo. É claro que ninguém sabe ao certo, né? Nem laureados com o prêmio Nobel sabem ao certo como se dá essa interação. O que nós sabemos é que a carga elétrica, ela enche o espaço de energia. E existem partículas, né, pequenos corpos chamados fótons. E estes fótons, eles são transmitidos de um corpo a outro. Nós não vemos com os nossos olhos, mas existe aí algo que está sendo comunicado, transmitido de um corpo a outro. E explica-se como sendo fótons. Mas isso é um assunto muito avançado em física. Vamos nos ater aos conceitos que são pertinentes ao Enem. Nos basta saber que existe um campo ao redor do corpo carregado. As figuras apresentam uma observação
que talvez você já tenha feito. Quando o canudo eletrizado está distante do pêndulo, nada indica que exista algo entre eles. Mas à medida que o canudo se aproxima do pêndulo, a partir de determinada distância, torna-se clara a existência de uma ação ou interação entre eles. Não é difícil imaginar a existência de uma região em torno do canudo eletrizado dentro da qual ele atua, uma espécie de região de influência do canudo, em razão da carga elétrica que possui. Nessa região, onde ocorrem ações ou interações elétricas, dizemos que existe um campo elétrico. Vamos nos ater à palavra campo. Os significados cotidianos da palavra campo auxiliam a compreensão do seu significado físico. Quando se fala em campo de futebol, por exemplo, fica clara a ideia da região na qual ocorrem determinadas interações que seguem determinadas regras em determinado intervalo de tempo. Já em política ou em economia internacionais, há regiões geográficas ou campos de influência de nações, ou grupos de nações bem definidos. Essa influência varia. Em algumas regiões é mais intensa, em outras pode ser muito pequena. Em física, essa ideia também é válida. A grande diferença está na possibilidade que a física tem de medir, escalar ou vetorialmente essa influência e, sobretudo, de definir com clareza a fonte ou a origem do campo. Grandezas associadas ao campo elétrico. Nesta sessão, nós vamos estudar o campo elétrico e as grandezas associadas a ele, como carga, força e potencial. O conceito de campo, como qualquer conceito em física, só adquire significado se puder ser expresso matematicamente, né? É isso que nós queremos e chamamos isso de ciência. Nós não queremos somente saber que algo existe. Nós queremos medir, testar, quantificar. Isto é ciência. Você quantifica e testa, conduz experimentos e, se for possível, nós criamos equipamentos ou aplicações para esses conceitos no mundo real. Em outras palavras, em física, a existência de um campo de uma grandeza em uma região só se caracteriza se for possível associar a cada ponto dessa região um valor numérico, em uma unidade, no caso de um campo escalar. Então, advindo do conceito de campo, nós vamos atribuir a cada ponto do espaço um valor associado àquele campo. Por exemplo, em algum lugar o campo vai ser 10. Em outro lugar, a intensidade daquele campo pode ser 20, 2 vezes maior. Isso que nós vamos buscar fazer. No campo escalar, você não tem direção. No campo vetorial, você tem uma direção. O que significa direção? Direção é para onde o campo aponta. Se o campo comunicar uma força, para onde essa força está direcionada? Eu vou ser empurrado para frente, para trás,
para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda? Qual é a direção dessa força que é resultado da aplicação desse campo? Então, esses são conceitos que nós queremos saber e que nos leva à devida aplicação no mundo real destes conceitos físicos. Nos campos vetoriais, além da representação escalar, pode-se associar um vetor a cada ponto da região, obtendo-se também uma representação vetorial. O campo elétrico é um campo vetorial e, portanto, pode ser representado por duas grandezas a ele associadas. Uma escalar, o potencial elétrico, e outra vetorial, o vetor campo elétrico. Assim, como o livro nos diz, existe uma grandeza escalar associada ao campo elétrico, que é o potencial elétrico. O potencial elétrico não tem direção. Ele é um número lá no campo que indica somente intensidade. E o vetor campo elétrico, ele é um vetor que, além de indicar intensidade, ele também indica direção. Para onde aquele campo está apontando naquele ponto que você buscou analisar. Para defini-las, considera-se uma partícula de carga Q positiva, colocada em um ponto P de uma região do espaço. Essa carga pode ser negativa também. Isso daí não é obrigação. Somente o livro aqui traz para nós uma sugestão. Uma carga positiva. Vamos ver o que acontece com ela se eu colocar uma carga positiva no meio de um campo elétrico. Se nela houver um campo elétrico, ou seja, no espaço, a partícula sofre a ação desse campo. O campo comunica uma força que vai atuar sobre a partícula, que pode ser expressa por meio da energia potencial elétrica, por ela adquirida, ou da força que passa a ser exercida sobre ela. Assim, uma partícula carregada imersa em um campo elétrico adquire energia, nesse caso energia potencial elétrica, e sobre ela atua uma força que é comunicada por esse campo. Você vê aí a figura, você tem a carga em vermelho, uma carga positiva, um ponto de carga, e a partícula sendo carregada e estando imersa num campo elétrico, ela vai adquirir uma energia potencial. Nós estudamos em Física 1 a diferença entre energia potencial e energia cinética. A energia cinética é a energia de movimento, e a energia potencial é uma energia associada à capacidade de converter essa energia em trabalho. Ela vai ter a possibilidade de converter aquela energia que ela recebeu do campo em trabalho. Isso nós vamos ver depois, o trabalho da força elétrica. Primeiramente, vamos entender a força primeiro e depois ver o trabalho. O potencial elétrico no ponto P, que é o Vp, é definido pela razão entre a energia potencial elétrica adquirida pela partícula nesse ponto, que é a EP, EP é energia potencial elétrica. E esse P aí é um índice que indica o ponto no espaço que ela está, e a sua carga Q. Então, Vp, a energia potencial, vai ser... Não, Vp, que é o potencial elétrico, Vp, mais uma vez, Vp é o potencial elétrico, e EP é
é a energia potencial naquele ponto. P é P, energia potencial naquele ponto, dividido pela carga. A unidade do potencial elétrico no sistema internacional é Joule por Coulomb. Joule é a medida de energia, enquanto que Coulomb é a medida de carga, que recebeu o nome de Volt em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Então, nós vamos medir o potencial elétrico em um ponto por Volt, que é Joule por Coulomb, ok? Que é a razão entre a energia, potencial elétrica, e a carga daquela partícula. Uma consequência imediata dessa definição, que evidencia a utilidade de se saber o potencial em um ponto de um campo elétrico, é a possibilidade de determinar a energia potencial elétrica de uma partícula de carga Q por meio da expressão P é igual a Q vezes Vp. Então, a energia potencial dessa partícula vai ser o produto entre essa carga e o potencial dessa partícula, Vp. O módulo do vetor campo elétrico no ponto P é definido pela razão entre o módulo Fp da força Fp exercida sobre a partícula e sua carga Q. Então, a intensidade do campo elétrico P vai ser igual a força dividido por carga. E sua unidade é Newton por Coulomb. A unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. A direção e o sentido desse vetor coincidem com a direção e o sentido da força exercida sobre a partícula. Aqui também se pode evidenciar a utilidade de conhecer o vetor campo elétrico em um ponto de um campo elétrico pela possibilidade de se determinar a força exercida por esse campo sobre uma partícula de carga que nele colocada, por meio da expressão. Bom, se você conhece a força, você pode imediatamente conhecer o campo, porque campo e força, elas são grandezas vetoriais, não necessariamente terão a mesma direção, depende muito, porque, por exemplo, a direção de um campo que se origina na carga positiva é para fora da carga. Se você colocar uma partícula negativa lá, a direção da força vai ser de atração, ou seja, para dentro. Então, vai ter campo e força vão ter direções opostas. Mas se você colocar uma partícula positiva, campo e força vão ter a mesma direção. O campo vai ser para fora e a força também vai ser para fora de repulsão. Vamos ver o que o livro diz a respeito disso. Optamos por apresentar essa expressão na forma vetorial para lembrar que, neste caso, o sinal da carga elétrica da partícula deixa de ser apenas um nome e assume significado físico. Se a carga Q da partícula for positiva, como estabelece a definição do vetor campo elétrico, a força exercida sobre ele tem o mesmo sentido do vetor campo. Se a carga for negativa, o sentido será oposto. Como eu disse, o livro traz aí, né? Veja aqui, na figura A, se a carga imersa no campo for positiva, o campo e a força têm o mesmo sentido. Mas, se a carga positiva for imersa num campo originado por uma carga negativa, a força vai ser de atração. Mas, bom, vamos lá. O livro parece que errou. Vamos ler novamente para entender essas figuras. Se a carga Q da partícula for positiva, como estabelece a definição do vetor campo elétrico, a força exercida sobre ele tem o mesmo sentido do vetor. Se a carga for negativa, o sentido é oposto. Aqui o livro errou, né? Veja que aqui
a carga deveria ser na figura B negativa, mas o livro colocou como positiva. Quando a carga é negativa, os sinais aí são opostos, né? O vetor é para um lado e a força para o outro. Quando a carga é positiva, campo e força têm o mesmo sentido. Em A partícula tem carga elétrica positiva, então vetor campo elétrico e vetor força têm o mesmo sentido. Em B, a partícula tem carga elétrica negativa. Veja que o livro aqui, ele mesmo corrige o próprio erro que ele teve. Aqui ele diz que a carga é negativa, e aqui ele coloca na figura B uma carga positiva. Mas o que você tem que entender é o seguinte, está certo que está em palavras aqui, não que está na figura. Que quando a carga é negativa, o campo aponta para fora, mas a força aponta para dentro, quer dizer, é uma força de atração, mas o campo aponta para fora. Em princípio, podemos dizer que para descrever um campo elétrico é preciso conhecer o potencial elétrico e o vetor campo elétrico desse campo em todos os seus pontos, mas isso não é possível e nem sempre é necessário. Como vamos ver a seguir, alguns campos elétricos têm configurações mais bem definidas que permitem a sua descrição por meio de expressões matemáticas aplicáveis a todos os seus pontos. Vamos ver um exercício resolvido para ficar melhor, né? Entender melhor esses conceitos aí. Exercício resolvido. Uma partícula de carga Q igual a 2,5 vezes 10 a menos 8 coulomb positiva. Vejam aí. A partícula é positiva. Colocada num determinado ponto em uma região onde existe um campo elétrico, adquire energia potencial 5 vezes 10 a menos 6 joule. A princípio, vamos entender que quem cria esse campo é uma carga positiva. A carga positiva cria esse campo e você pode colocar nesse campo uma carga positiva ou negativa. Se for carga positiva, vai haver uma força de repulsão. Se for carga negativa e a criadora do campo for uma carga positiva, vai ter uma força de atração. Ok? Vamos lá, mais uma vez. Se a carga positiva é a criadora do campo, você coloca uma carga negativa nele, a força vai ser de atração. Se a partícula criadora do campo for uma carga positiva e você colocar uma carga negativa nele, a força vai ser de atração. E sobre ela passa a ser exercida força de módulo Fp igual a 7,5 newtons vertical para cima. Qual é o potencial elétrico desse campo nesse ponto? Qual é o vetor campo elétrico desse campo nesse ponto? Se em vez dessa partícula fosse colocada nesse ponto outra partícula de carga positiva, que é igual a 1,5 vezes 10 menos 8 coulomb, quais seriam a energia potencial elétrica por ela adquirida e a força exercida sobre ela pelo campo elétrico? Bom, na letra A nós queremos saber o potencial elétrico. Como o livro disse, basta aplicar a fórmula. V é igual a E sobre Q. A energia é 5 vezes 10 a menos 6. E a carga 2,5 vezes 10 a menos 8. Assim, o potencial vai ser 200 volts. Letra B, da definição do módulo do vetor campo elétrico em um ponto P de um campo elétrico. Na letra B, nós queremos o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico vai ser a divisão entre a força e a carga. A força, o livro disse aqui que é 7,5 newtons, e a carga 2,5 vezes 10 menos 8 coulombs. Fazendo essa divisão, nós achamos 3 vezes 10 a 8 newton por coulomb, que é a intensidade do vetor campo elétrico. E na letra C, o livro quer quais seriam a energia potencial elétrica por ela adquirida e a força exercida sobre ela pelo campo elétrico.
Sendo V igual a 200 newton, o potencial elétrico nesse ponto, e Q igual a 1,5 vezes 10 menos 8, da definição de energia potencial elétrica, temos que a energia vai ser o produto entre a carga e o potencial, vai ser 1,5 vezes 10 menos 8 vezes 200. Multiplicando, nós conseguimos 3 vezes 10 menos 6 joule. Ok? Sendo P igual a 3 vezes 10 a 8 Newton por Coulomb, da definição do módulo do vetor campo elétrico, temos que a força vai ser igual a Q vezes EP, que é igual a 4,5 newtons. Como a partícula tem carga positiva, a direção e o sentido da força são os mesmos do vetor campo elétrico. Se a partícula fosse negativa, a direção seria uma, a direção da força seria de atração, ou seja, para dentro, e o campo seria para fora, ou seja, campo criado por uma carga positiva. Ok, pessoal, essa foi a aula introdutória sobre campo elétrico. Na próxima aula, vamos falar sobre o campo de uma partícula eletricamente carregada.